Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 15 de outubro de 2025. São 17 horas. Minha amiga, meu amigo, em março deste ano, a OEA enviou um inspetor ao Brasil para checar denúncia de uma comitiva bolsonarista que foi aos Estados Unidos alegar para Donald Trump e para a OEA, ao mesmo tempo, que aqui o Brasil vivia uma ditadura com cerceamento de liberdade de expressão, etc. Veio o relator, o Pedro Vaca, reuniu-se com ministros do STF, reuniu-se também com o Palácio do Planalto e reuniu-se com a oposição bolsonarista. E eles contaram todas as mentiras que eles contam. O Pedro Vaca investigou tudo aqui, o relator, e voltou para a terra dele, e voltou lá para a OEA, e disse, olha, não tem nada disso aqui, e não teve nenhuma condenação do Brasil, que era o que o Bolsonaro e o Trump, à época, queriam para acusar o Brasil e justificar as medidas que o Trump acabaria tomando contra nosso país, de taxação, exigências e tal. Pois bem, pois agora a OEA emitiu um relatório fazendo o que não fez com o Brasil, mas fazendo com os Estados Unidos. O que é que faz a OEA? Diz que quem está violando a liberdade de expressão são os Estados Unidos, através de Donald Trump, que vem ameaçando redes de televisão que discordam dele, vem punindo todos aqueles, como ele pode punir, todos aqueles que discordam dele e tentando intimidar quem queira dar alguma opinião diferente da dele e muito menos criticá-lo, ele não admite de jeito nenhum. Então, saboreie, minha amiga, meu amigo, essa ironia poética que a OEA produziu para nós. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Discursos que podem resultar perturbadores que não são discursos de ódio. Y esta es una distinción que los estados, las autoridades y particularmente el Poder Judicial debe hacer. Porque no podemos aplicar el estándar de un discurso no protegido a un discurso que puede resultar chocante, irritante, que no son discursos de odio, sí están protegidos por el derecho internacional de derechos humanos. Y ahí yo dejo, digamos, una reflexión para la situación. ¿Qué caracteriza? Outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o acusador, teve 1h30 para 2 pessoas, e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Dura sanguinária nós estaríamos vivendo hoje se essa tentativa de golpe de Estado tivesse tido sucesso e que nós possamos ter um apoio, um suporte a essa luta que não só esse grupo vem fazendo, mas todas as instituições de direitos humanos do Brasil, de defesa da liberdade, da democracia. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la cadena. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Eles não merecem, minha família não merece isso. Estamos torturados até hoje. E não é fácil viver isso em Brasil. Por favor, nos ajude. Após o relator da OEA puxar o tapete do bolsonarismo, desmentindo ditadura no Brasil, Trump e Bolsonaro não conseguem emplacar novo secretário-geral de extrema-direita na organização. Trump e Bolsonaro tentavam emplacar um paraguaio na chefia da OEA e o
na verdade, os Estados Unidos põem muito dinheiro lá, metade da receita da OEA é custeada pelos Estados Unidos, e o Trump esperava a resposta favorável da OEA à tese da ditadura do Xandão aqui no Brasil, para atacar o país, para talvez até impor medidas, sanções ao Brasil, por conta de defender os golpistas. O relator Pedro Vaca emitiu um comunicado dizendo que não tem ditadura coisa nenhuma no Brasil e deve dar algumas porradas no trumpismo e no bolsonarismo quando sair o relatório completo. E agora a OEA vai eleger um secretário-geral à altura de uma organização libertária e humanista que vinha sendo conspurcada por direitistas como o atual secretário-geral, o Almagro. Então, minha amiga, meu amigo, a OEA está fazendo barba, cabelo e bigode. Desmoralizou o bolsonarismo aqui no Brasil e agora vai desmoralizar o Trump. Como vocês viram, né, o relator da OEA esteve aqui no Brasil, os bolsonaristas até colocaram famílias dos golpistas presos, né, que a moça aí chora, dizendo que o pai dela não é golpista, mas na verdade foi golpista. Ele entrou na sede dos três poderes para tentar ajudar a dar um golpe de Estado, né? Os prejuízos foram de dezenas de milhões de reais e houve violência, houve abusos de todo tipo e um país civilizado não pode permitir uma coisa dessa. Muito bem, o secretário da OEA saiu daqui dizendo que tem liberdade de expressão no país, sim. Eles diziam que não tinha liberdade de expressão, diz que tem, sim, e sinalizou que o relatório final vai desmentir o bolsonarismo. E, com isso, autorizando a prisão dos golpistas. Aqui o comunicado da OEA, que eu já exibi aqui no canal, a relatoria especial concluiu sua visita oficial ao Brasil e procede a avaliar as informações recebidas pelos diferentes atores, ou seja, a STF, oposição, bolsonaristas, a CPI do 8 de janeiro, não é? Todos foram ouvidos pelo relator especial. Então aí ele termina aqui dizendo o seguinte: finalmente a relatoria especial reconhece a abertura do Brasil à observação internacional na área de liberdade de expressão, o que é um sinal de seu compromisso com as instituições democráticas e os direitos humanos. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão foi criada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para promover a defesa hemisférica do direito à liberdade de pensamento e expressão, considerando seu papel fundamental na consolidação e no desenvolvimento de um sistema democrático. Muito bem. Aí, a comissão da OEA, que era uma esperança do Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, deixou o Bolsonaro com a brocha na mão. O Trump esperava esse relatório que o Pedro Vaca veio fazer aqui no Brasil para atacar o nosso país, para impor algumas sanções, tal, para tentar nos pressionar a deixar livre os golpistas. Aqui nós temos a representante da OEA. Ele foi recebido pelos integrantes da CPMI do golpe, a CPMI do 8/1, e recebeu em mãos o relatório, né? Não preciso passar o vídeo, está muito fácil aqui de ver. O Brasil, o Chile e o Uruguai, então decidiram ampliar essa vitória, travando o braço de Trump na OEA. O que acontece? Candidato paraguaio, visto como simpático ao Trump, teve a candidatura retirada. Numa costura diplomática intrincada, Brasil e outros países da América Latina conseguiram fazer com que o Paraguai desistisse de indicar como secretário-geral da organização um trumpista, na verdade. Com a derrota iminente, então o Paraguai retirou o candidato trumpista, que era esse sujeito aqui, Rubem Ramiro Lescano. O presidente do Paraguai, Santiago Penha, anunciou a retirada da candidatura de Rubem Ramiro Lescano ao posto de secretário-geral da Organização dos Estados Americanos.
e diplomatas veem derrota irreversível do candidato trumpista ao comando da OEA. Aqui estava ele com o Trump e se deu mal. O chanceler do Paraguai, Rubem Ramírez, se encontrou com Trump em novembro do ano passado. A derrota do ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez Lescano, que concorre na eleição para secretário-geral da OEA, é considerada irreversível. E a eleição, que acontece na próxima segunda-feira, reúne 32 países participantes da OEA como votantes, sendo que a maioria deles já declarou apoio ao chanceler do Suriname, Albert Ramdin. Entre esses países está Brasil, que na terça-feira fez um anúncio conjunto com Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai de suporte ao nome do surinamês. Na quarta-feira, Costa Rica, Equador, República Dominicana também emitiram um apoio conjunto ao candidato do Suriname, além de outros países que declararam a mesma intenção de maneira separada, como Guatemala e Canadá. Ou seja, ninguém quer ficar no mesmo barco que esse imbecil. E a Transparência Internacional foi tentar denunciar o Brasil na OEA para vender as teses malucas da extrema-direita que eles têm vendido, e pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, porque, na verdade, a OEA não vai mais guinar para a extrema-direita como estavam pretendendo. Agora, então, o Trump se dá muito mal. A relatoria da Organização dos Estados Americanos denunciou censura nos Estados Unidos e abala planos bolsonaristas, né? Os bolsonaristas se deram muito mal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado pela OEA, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de ataques contra a liberdade de expressão em seu país, além da pressão sobre emissoras e jornalistas que ele vem fazendo. A atitude representa uma reviravolta para uma administração que assumiu o poder garantindo que a liberdade de expressão seria uma de suas bandeiras, e mais, não é? Por meses, aliados do Bolsonaro cortejaram o relator Pedro Vaca para ele produzir um informe que denunciasse o Brasil, como você viu, e se deram muito mal. Aqui você tem o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que detona o Trump. Eu vou ler para você, eu traduzi aqui, né? Vamos lá. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos expressa sua preocupação, vou até ampliar um pouquinho para você, com a situação da liberdade de expressão nos Estados Unidos, reconhecendo a liderança histórica do país na proteção e promoção desse direito. A relatoria apela ao Estado e especialmente às suas mais altas autoridades para que não abandonem esse compromisso de longa data e assegurem as máximas garantias para o exercício pleno e efetivo da liberdade de expressão, bem como para que promovam um debate público vigoroso. Ao longo de 2025, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e sua Relatoria Especial para Direitos Humanos observaram com preocupação um crescente clima de violência que afeta as condições de deliberação democrática. Nesse contexto, o país testemunhou episódios de violência política, incluindo o assassinato de autoridades eleitas e diplomatas, bem como de ativistas de renome nacional. A relatoria especial condena a violência política no país e expressa sua solidariedade às vítimas e suas famílias. Embora essas ações devam levar à reflexão e ao debate nacionais, a relatoria está preocupada com declarações de altos funcionários que podem confundir discurso crítico com incitação à violência. Discursos políticos e debates sobre assuntos de interesse público, e aí a OEA acusa o Trump de abusar da repressão à liberdade de expressão. Um dos argumentos frequentemente invocados para justificar a participação de grandes conglomerados de mídia em um ecossistema midiático plural e diverso
é que certos debates e tensões na vida democrática podem ser suportados e sustentados ao longo do tempo por atores de esporte. Com base nessa premissa, o relator especial considera questionável que grandes conglomerados de mídia tenham tomado decisões editoriais e de pessoal sem considerar os valores fundamentais da liberdade de expressão em jogo. Por fim, a relatoria alerta que esses eventos fazem parte de um contexto previamente documentado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que viu mudanças e exclusões no credenciamento de jornalistas que cobrem o governo federal, o governo Trump, investigações da Comissão Federal de Comunicações, FCC, o Federal Communication Commission, contra emissoras por conteúdo considerado crítico à administração Trump, cortes no financiamento do jornalismo e ações judiciais contra veículos de comunicação em aparente retaliação por sua cobertura e postura editorial. Em atividade desde 1998, o gabinete do relator especial, que é o Pedro Vaca, documentou como a normalização de alguns desses incidentes cria um ambiente inibidor para a dissidência e o debate, ao mesmo tempo que facilita a prevalência de opiniões governamentais. Ou seja, pessoal, tudo que o Trump está acusando o Brasil de fazer, na verdade, quem está fazendo é ele, não é? Ele está reprimindo, como você vê aqui nesse relatório muito, muito importante, não é? Ele vem reprimindo a liberdade de expressão no país dele e acusando o Brasil de fazer aquilo que quem está fazendo é ele. Ou seja, ele tentou usar a OEA para fazer com o Brasil o que a OEA está fazendo com ele. Você não vai soltar um rojão hoje, eu vou soltar o meu. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.